Agora, pessoal, bom dia a todos. Agradecer a presença de todos aqui. Só houve um pequeno equívoco, na realidade, o título da apresentação, Novas Visões da Mecânica Celeste, é o que foi feito anteontem. Ou foi ontem? Não, anteontem. E a apresentação de hoje seria a Geometria Revisitada da Órbita Terrestre. Como é um compêndio de vários trabalhos e os slides ficam grandes, eu coloco aqui no ponto que já é um ponto de interesse para essa apresentação, tá? Que tudo começa a partir da variação reversa, que é para poder explicar as razões dela. Na apresentação passada até passei também por alguns desses pontos, mas hoje eu vou detalhar mais alguns outros detalhes. Então a gente parte do conceito do dia solar, né, que é aquele conceito que a Terra gira, se ela girar 360 graus exatos, o Sol não incide na mesma latitude, na mesma longitude de novo. Ela precisa girar mais 0,986 do grau para que o Sol incida de novo no mesmo ponto. E aí é preciso lembrar das leis de Kepler, né? Primeira lei de Kepler é uma elipse com foco vazio e o foco do Sol. Aqui a segunda lei, que é a lei das áreas, em tempos iguais o planeta varre áreas iguais. E aqui temos o analema do Sol, como é visto pelos astrônomos normalmente no céu. Se você fizer fotos do Sol ao longo de um ano, com intervalos mais ou menos regulares, 10 em 10 dias, 12 em 12 dias, 20 em 20 dias, você consegue, sobrepondo as imagens, esse gráfico em forma parecido com 8. E no céu ele fica com esse calendário, com novembro virado para esse lado. Só que se a gente visualizar ele no mapa, novembro fica do lado de cá, tá? E o movimento sempre é leste a oeste. Então ele fixado no mapa teria essa configuração. Isso, quando foi apresentado, deu alguma confusão, porque algumas pessoas dizem, mas no mapa, sim, claro, o dia de zênites solares ao longo de um ano, meio-dia de Brasília. E aqui tem mais imagens dele, e essa é a imagem mais esclarecedora, que é a imagem de pontos subsolares. Então, se você está na Terra, você vê novembro de um lado, se você está olhando daqui para lá, você vê novembro do lado de cá, né? E aí a gente usa o simulador de Nebraska para fazer a revolução do planeta aqui na órbita, e ali o caminho do Sol no analema. Aí, passado o ano inteiro, onde está a variação reversa? Bom, então, o planeta, ele tem essas duas velocidades apenas. O planeta de 5 de janeiro até 5 de julho, a velocidade decresce. 5 de janeiro é o ponto de periélio, né? O ponto onde o planeta trafega mais rápido na órbita. E o 5/7 é uma data aproximada do afélio, quando o planeta trafega mais lento na órbita. Então, o planeta só varia de velocidade 2 vezes. Como o movimento é leste a oeste, há uma variação de velocidade do dia solar, onde estão as flechas indicadas, essas flechas horizontais. As flechas diagonais estão indicando exatamente onde é a data do afélio e do periélio. Então, quando a gente diz assim, a Terra atrasa, a Terra adianta, porque a velocidade muda 2 vezes, e o dia solar atrasa e adianta, mas as datas não batem, aí para você explicar para um aluno fica confuso. Porque essa data é a data do Sol, digamos, mais adiantado do ano. A hora é a mesma, ele caminha até aqui. Naquela data, que é 12 de fevereiro aproximada, é meio-dia de Brasília, ele caminha até ali. Então, só estaria mais atrasado, botando as aspas, na data de fevereiro. E aí as variações se sucedem porque quando há o afélio e o periélio, o planeta troca o regime de velocidade. Então, daí as datas indicadas, onde tem variação inversa e variação normal, elas se alternam 3 vezes ao ano. Então, o planeta varia 2 vezes ao ano, o dia solar varia 4 vezes ao ano, e as variações de dias solares são 6, sendo 3 reversas e 3 normais. Aqui os pontos onde elas ocorrem na órbita, e aí fica a pergunta do porquê isso ocorre, né? A equação do tempo, ela não explica o porquê ocorre. A equação do tempo é uma matematização para criar a curva do analema. Então, isso existe. A gente matematiza a curva é montada com uma equação. Mas por que ela ocorre? Porque a curva foi para aquele lado, porque foi para o outro lado. Aqui as ocorrências do analema, as 4 mudanças, a coincidência da data do periélio e do afélio ocorrerem 14 dias após os solstícios. Tem diversos vídeos no canal do YouTube, e aí temos dias solares que duraram 1.417 minutos,
1.440 minutos é o que equivale a 24 horas, então temos dias mais curtos e dias mais longos do que a 24 horas. As medições estão lá todas no YouTube e aqui a gente mostra a ocorrência disso na prática observacional. Uma foto feita às 17h41, na data de 12 de fevereiro, portanto, uma data onde o Sol está atrasado, ali da seta para mostrar. E quando a gente faz essa mesma foto, no mesmo local, na mesma hora, só que agora em setembro, o que acontece? O Sol está adiantado, ele já está querendo se pôr, já está mais escuro. Carros acendem faróis, postes acendem. E vejam que eu não peguei nem a data mais adiantada, eu peguei uma data ali em setembro. Se fosse aqui em novembro, estaria ainda mais escuro. Mas por que elas ocorrem? E aí vem as coordenadas que eu passei aqui também na apresentação passada. Essa é a apresentação que mostra as medidas, né? Eu vou pegar uma imagem geral só para comentar aqui rápido, que é essa. E aí, usando a trigonometria, a gente sabe o ângulo, sabe a distância na data do solstício, a distância no outro solstício, você cria uma órbita em forma de sólido. A órbita deixa de ser uma figura sólida para ser um sólido, de base elíptica. E aí tem um aparato matemático, que é dessa parte da geometria, que a gente consegue fazer o cálculo aqui, velocidade harmônica, a maquete que eu falei ontem, o livro, né, que traz esses conteúdos, e aí a razão e a excentricidade, que é um dos conteúdos matemáticos que eu preciso mostrar aqui hoje. Então, a órbita se transforma nesse sólido. Ela está colocada aí como um sólido, vamos dizer assim, com a tampa verde, a tampa entre aspas, claro, e a órbita está mostrada em azul, na inclinação que ela de fato tem. Então, dentro de um sólido, passa a ser um sólido orbital. Por isso a maquete chama maquete do sólido orbital. Também está no meu YouTube, vocês podem localizar. E aí, se a gente tivesse a inclinação fosse a zero, isso é uma primeira hipótese, se a gente zerar aquela inclinação, a excentricidade também vai a zero, existe uma correlação matemática entre a excentricidade e a obliquidade, é isso que o trabalho investiga. E aí a gente pode apontar uma excentricidade e obliquidade, que é o ômega 1 por 89. Então, quando a gente divide aquele número, vai achar uma constante, que dá esse número aqui, 0,00 e tal. E aí, substituindo o ômega pelo valor da inclinação que você deseja observar, você encontra a excentricidade daquele ponto. E aí, quando a gente traz para uma tabela de 89 graus em diante, por que não foi até 90? Porque se você observa o círculo de cima, observando perpendicularmente, o círculo, logicamente, é círculo. Se você começa a observar ele enviesado, o seu ponto divisado ele se transforma numa elipse. E a questão é a relação matemática entre essa inclinação e essa excentricidade. Qual é? E a gente percebe que logo na segunda linha já tem a excentricidade aqui muito menor do que a da órbita da Terra, que a órbita da Terra é 0,017. Então essa excentricidade está menor, essa está maior, 89. Supondo que 90 graus, logicamente, excentricidade zero, círculo perfeito. E aí a órbita está aí 0,016, e aí você pode, equação da excentricidade da Terra, Earth eccentricity, que é 1,488 por 89. Usando aquela constante, a da Terra você localiza com esse valor. Se fizer a divisão, dá exatamente o valor da excentricidade da Terra. E aí você determina o ponto de vista aproximado, trazendo algumas câmeras imaginárias para essa geometria nova. A excentricidade que a órbita de fato tem, 0,017, só vai ser vista pela câmera de número 1, que está ali com a inclinação de 23, 43, que é a inclinação da Terra, e ela mostra a você a excentricidade que a Terra tem. Se você olhar o sólido de cima, a excentricidade é outra. E com esse aparato a gente pode calcular essa excentricidade. Aí da câmera 4, a excentricidade vai ser 0,24, a inclinação dela é zero, portanto ela está 90 graus perpendicular com o sólido. Se você observa da câmera 5 imaginária, você veria a excentricidade 0,73, ela é bastante elíptica daqui. E aí eu fiz também um vídeo no meu YouTube, está lá, vocês podem acessar pelo meu nome, Luiz Sampaio Ataíde Júnior. Tem essas excentricidades mostradas no vídeo com o GeoGebra, que é bem interessante, e o outro vídeo da maquete. E aí era uma procura para se esse sólido elíptico abrigava as variações de Milankovitch, porque se fosse, teria sido um achado fantástico. Caso ela variasse a excentricidade e a obliquidade dentro de um mesmo sólido, ao passar do tempo com Milankovitch,
teria sido um achado, mas essa hipótese é negada pelo trabalho. Então, alguns nomes para o sólido, as variações de Milankovitch estão aqui, descritas rapidamente. Quando a gente observa elas, a excentricidade e a obliquidade não ocorrem juntas. Então, elas não são abrigadas por um mesmo sólido. O que a gente pode ter é um sólido para cada realidade da órbita de cada época. Veja que a excentricidade, por exemplo, aqui reduz e aqui já tem um aumento, né? Então, elas não variariam juntas. Então, não pode ser. E aí, a lei geral, projeção cilíndrica para cada. E aí também a gente fez uma investigação se isso funcionaria no cone, na esfera, né? As cônicas. E ocorreria da mesma forma, em cone, cilindro e esfera. E você pode determinar o corte do cilindro com a elipse, né? Que essa densidade ela vai produzir a partir desse estudo matemático. Então, é uma geometria revisitada para a órbita. E aí tem essa propriedade das elipses que foi observada, que a elipse não deforma, né? Você pode ter uma elipse do tamanho que for, partindo do círculo, partindo de um cone que seja, a impressão que você tem de um lado é exatamente igual ao do outro. A gente botou aqui no computador para um círculo dentro de uma semisfera girando, e ele fica sempre igual. E aí o melhor exemplo é que é um tanque enorme, gigante, né? Se você subir na borda do tanque e olhar, a borda de cá que você vê tem a mesma inclinação da borda de lá. É uma característica da elipse que a gente aponta, a não deformidade. Isso não acontece com quadriláteros, né? Obviamente. Quadrilátero, se você olhar distante, você vê o de lá pequeno, vê o de cá grande, né? Fica invertido. E aí vem a nova harmonia, que, como eu disse, é parte tudo de um conteúdo, né, que a gente desenvolveu. E aí, partindo da fórmula das velocidades harmônicas, agora para falar primeiro da Terra, a velocidade da obliquidade, né, que é aquela velocidade no sentido do eixo, elevada a esse expoente, fica igual à velocidade orbital. E a velocidade orbital a aquele outro expoente fica igual à velocidade da obliquidade. Considerando uma operação φ e outra psi, uma sobre a outra, constante da Terra, 3,9490. Vamos guardar esse número. E aí, nessa mesma metodologia, a gente mediu os outros planetas, os dados da NASA. E, olhando a primeiro olhar, a gente não vê muita coisa nos números, né? Parece só um conjunto de números colocados aí. Mas eles harmonizam todos. Eu vou mostrar aqui algumas coincidências e, atenção, todas elas dão certo. Você pode fazer quaisquer cruzamentos aqui, vocês vão ver que todos eles batem perfeitamente. É uma harmonia nova que foi localizada graças a essa geometria nova e essa forma de cálculo. Então, elas se definem pela inclinação do eixo do planeta e a velocidade harmônica. Então, logo de cara, Vênus e Júpiter 3.2, 3.9, menor da inclinação, possui velocidade harmônica 28,7, 34,6. Está próximo ali, eles harmonizam. Se considerar que a inclinação de Vênus e Júpiter é cerca de 10 vezes menor que a da Terra, pode observar que a velocidade harmônica é 10 vezes maior. A Terra, a terceira órbita, tem dados similares a Saturno e Netuno, respectivamente, sexta e oitava órbitas, com relação à velocidade harmônica. Então, velocidades orbitais completamente diferentes, características diferentes, planeta gasoso, planeta rochoso, mas harmonizam todos. E os dois últimos são especiais, porque Urano tem a inclinação 97,77. Se você calcular a trigonometria 97,77, dá negativo. Como não vai existir negativo, usando o conceito do círculo trigonométrico, a gente subtrai 90 graus. Então, para Urano foi usado 7,77. Ele não está 97. E harmoniza perfeitamente. Então, 7,77, por exemplo, é o triplo da inclinação de Vênus, e a velocidade é exatamente um terço. Então, harmoniza tudo de forma muito surpreendente. Quando eu achei isso, eu fiquei meio doido. Eu saí mandando mensagem para os professores que tinha achado a quarta lei de Kepler. Eu disse, professor, você não pode falar isso. Mas harmoniza tudo, e quem era fissurado por harmonia era Kepler, né? Mas, enfim, ele não apontou isso. E aí harmoniza perfeitamente, inclusive Mercúrio. E Mercúrio não é abarcado pelas leis de Newton, mas você tem diversas formas, como eu falei. Aqui nos slides, claro, eu trouxe só algumas, mas pode passar a tarde toda aí fazendo conta que todas elas vão bater perfeitamente. E aí, nesse quadro, fica melhor da gente enxergar. Por exemplo, aqui, grosseiramente, se fizer a conta aí, Mercúrio, inclinação de Mercúrio, que é quase zero, né? Mercúrio é muito pouco inclinado.
Se você aumentar Mercúrio 100 vezes, dá 3,4. Fica parecido com a inclinação de, por exemplo, uma inclinação que você pegar uma velocidade harmônica dividido por 3,4, ele bate perfeitamente. Se você dividir a inclinação dele pela inclinação da Terra, Mercúrio 0,34 e a Terra 23, vai achar um número 0,00014, um número bem pequeno. Se você pegar a velocidade da Terra harmônica, que é 3,94, dividir pela velocidade de Mercúrio, que é 2.766, a velocidade harmônica dele é altíssima, 0,1414000. Exatamente o mesmo número. Então é um achado muito surpreendente. Daí eu chamar de nova harmonia planetária, porque leva em consideração a velocidade axial, com a velocidade que não tinha sido apontada, é um movimento não apontado, mas a gente mede a velocidade dele em relação com a inclinação que esse planeta tem. Quando a gente bota na tabela todos e calcula, todos os números harmonizam. Então é muito surpreendente. Por exemplo, Urano é o triplo, Urano está 7,77, tá? A gente não bota 97 porque dá negativo. É o triplo de 2,60. Pode olhar que a velocidade harmônica é 1/3, né? Então aqui a velocidade é 3 vezes essa e a inclinação é 3 vezes a dessa. A da Terra é 3 vezes a dele. A velocidade da Terra é 1/3 da dele. Então harmoniza surpreendentemente todos os números, né? Daí uma nova harmonia, como a gente chama. E aqui tem alguns cálculos mostrados, desses que eu falei, como eu disse, não dá para trazer tudo na apresentação, você pode, à vontade, calcular tudo. Isso está lá no segundo livro. Netuno e Saturno, olha a coincidência do número como bate, né? Então você pega dado de um, multiplica pelo do outro, tal, quando faz a conta ao contrário, dá certinho. Então é muito surpreendente. Inclusive com Mercúrio, né? Que, aí, Mercúrio, Terra, aquele que eu falei, da 0,1450 e o outro da 0,1427. Então é praticamente o mesmo número. E aí é possível apresentar uma função do tipo linear decrescente. Essa é a função da velocidade harmônica. Aqui a gente tem inclinações nesse eixo e aqui eu tenho velocidades harmônicas. Olha lá a velocidade de Mercúrio, 2.766, é um número bem alto. E aí o gráfico tem um rasgo, porque não tem como abarcar isso tudo numa única tela, né? Vejam que cada linha aqui tem 5 de valor, cada linha lá em cima tem 500 de valor. Então, cada linha daquela lá são 100 linhas dessa, né? Então, é uma forma de abarcar na mesma tela para mostrar. Mas fora Mercúrio, que tem esses dados todos diferentes, e mesmo assim harmoniza, né? Todos os outros estão aqui para baixo. E aí a gente usou um aparato matemático para achar as equações dessa função, que são essas duas aqui. Para um grupo de planetas é essa equação, para outro grupo de planetas, essa equação da nova harmonia. E aí a gente pode teorizar várias coisas. Por exemplo, a inclinação de Mercúrio, que é muito pequena, se ela reduzir mais, ou se a inclinação for a zero, Mercúrio é tragado pelo Sol? É uma pergunta, é uma teorização. Existe uma inclinação máxima para escape do sistema solar, onde o planeta, então, não seja mais atraído? Outra pergunta. Os ciclos de Milankovitch, né? O eixo da Terra vai reduzir essa inclinação até 22,100. Como é que fica a situação? A velocidade harmônica vai parar onde? E tem uma outra coincidência que não está aqui na apresentação, aí é a redução da obliquidade da Terra. E aí essa variação ela é muito pequena ao longo do ano. Não está aqui na apresentação, mas aquela equação da velocidade harmônica em todos os planetas, a soma dos expoentes dá 2. É uma outra coincidência que eu chamo de constante harmônica das velocidades harmônicas. E aí falta ainda 1,34 para o planeta atingir a inclinação menor, né? E vai ocorrer por volta do ano 11.045. Já estamos nesse ciclo há 9.055 anos. Então, quando o eixo teve máximo inclinado, era mais ou menos 7.000 anos antes de Cristo. A nossa humanidade organizada não conheceu a Terra com a inclinação mínima. Então, estamos chegando lá, ainda mais 11.000 anos para chegar. E aí, alguns artefatos que tem no trabalho. Como é que está de tempo? Eu posso mostrar os artefatos rapidamente? Dá tempo de mostrar? Esse é o primeiro maquete do arco Fibonacci. Ele tem esse nome Fibonacci por causa do formato somente, mas a ideia é que ele tenha ali, possa passar uma figura humana por baixo, com 2,70 m de altura, pode ser construído em praça pública, pode ser colocado um desse aqui do lado da placa do Trópico de Capricórnio, para mostrar 28 de dezembro aqui vai ter zenit solar, né? O Sol chega exatamente aqui em Londrina, e aí ele pode mostrar de manhã com aquele orbe ali, um analema de um lado, e de tarde um outro analema feito aqui ao longo do ano.
a gente pode calcular a elipse da sombra que vai ser feita no solstício de um lado, solstício do outro. E para calcular a elipse, a gente já tem aquele aparato matemático, tá? Esse é o arco Fibonacci. A gente colocou também lá no Observatório Tales, cadê meu coleguinha? MPA do presente, a gente colocou lá no Observatório Tales um orbe de metal, que é aquela figura ali amarela, é uma haste de inox. O Observatório Tales, como ele está de costas para o oeste, é parte do trabalho lá do mestrado, então o sol se põe todo dia para trás do Antares, logicamente junho para cá e dezembro para cá, né? E aí estamos pintando um analema aqui no chão, vai ficar muito interessante. Tem as camisetas, né? Eu deveria estar vestido com a minha camiseta da variação reversa e a camiseta da equação das velocidades harmônicas da Terra, né? Por acaso, a minha camiseta não está aqui, mas enfim, alguma hora eu também vou botar isso aí para vender e tal, para a galera curtir. Um globo com fios para mostrar o movimento helicoidal, né? O movimento não é leste-oeste perfeito, ele é inclinado, isso eu mostrei na outra apresentação, então se medir a linha norte-sul tem que levar isso em consideração, senão você dá uma desorientação de 10 graus. A literatura toda não fala isso. E obrigado. Se tiverem dúvidas, faz contato comigo, estou à disposição de todos. E alguém tiver alguma pergunta dentro do pouco que sei, do muito que li, do que posso falar aqui, estou à disposição de todos. Pois não. Isso poderia explicar o que era o tempo? Provavelmente há uma tentativa de, digamos assim, fazer coincidir os ciclos de Milankovitch com grandes ciclos climáticos. Há essa tentativa. Eles não batem assim 100% perfeito. O que a turma fala que dá mais certo é o ciclo da variação de excentricidade. Esse sim é mais, até porque essas grandes eras, mais ou menos 100 mil anos, né? E aí tem a variação de Milankovitch, que são 100 mil anos dentro de 400 mil. Ele tem aquela variação dentro de 400 mil, ele tem uma subidinha a cada 100, né? É o ciclo que se observa. Agora, essa particularmente, ela é muito interessante por questão climática que as pessoas não estão atentas. Eu costumo lembrar porque isso é uma forma de trazer a astronomia, digamos, puxar a brasa para a nossa sardinha na discussão da climatologia. Ora, se o eixo desinclina, eu vou aumentar o calor na região do Equador. Isso é óbvio. E temos o fenômeno do El Niño, que é exatamente o aquecimento das águas em torno do Equador, mas ninguém divulga que esse é um fator natural, né, que vai acontecer. E como eu disse, a gente tem uma tendência que ainda vai levar mais 11 mil anos, porque o ciclo total é 41 mil, então ele leva 20.500 desinclinando, 20.500 desinclinando, né? Portanto, nesse espaço de 20.500, quando ele estava máximo inclinado, como eu disse, 9 mil e poucos anos atrás, e ainda vamos estar nessa tendência, cadê a lâmina, Luiz? Ainda vamos estar nessa tendência, isso, por mais 11.445 anos, que a soma dos dois aí vai dar 20.500, mais ou menos. Bom, então, esse é a falta mais. Isso. Então, a 9 estava O máximo inclinado. mais insolação. Isso, provavelmente o polo teria mais insolação, os trópicos estavam mais distantes, isso é uma certeza geométrica, né? Se está mais inclinado, os trópicos não teriam a latitude de 23,5, eles teriam a latitude maior, né? Então eles estariam mais afastados, o calor estaria mais dissipado na zona do Equador. Com certeza a zona do Equador era menos quente. Essa certeza geométrica a gente pode ter. E quanto mais isso, quanto mais desinclinar, mais quente vai estar em torno do Equador. É uma certeza geométrica, né? Acho que só falta trazer um pouco a astronomia para a discussão. É provável, professor. É provável. Agora, só talvez, pensando nessa técnica da Terra, não necessariamente conhece a Terra, Uhum. até alguma
mas demora um certo tempo. Uhum. Provavelmente a gente tem que levar em consideração a própria maturidade tectônica que foi ocorrendo ao longo do tempo, né? O planeta tem um processo de resfriamento longo. Ele foi todo magmático, hoje em dia o magma está no núcleo, né? Ainda há uma tendência de resfriamento geral do planeta, no sentido tectônico, eu falo, né? E há mudanças climáticas. As cidades crescem, elas estão cada vez maiores, né? A gente percebe desastres ambientais, então, assim que considerar muitos fatores. Não é só esse fator que vai determinar, com certeza não. O que eu falo é só que esse fator é esquecido, né? E acho que ele explica o aquecimento das águas em torno do Equador. E eu não vejo falar na mídia, não vejo na literatura, não vejo ninguém na astronomia pedir a mão, né, e trazer esse fato, que é um fato óbvio, geométrico, né, está aí no movimento do planeta e poderia ser abordado. Tranquilo? O professor também tem uma pergunta? Diga, professor. Essa pequena diferença, você acha que deve ser a precisão de emissões, movimento de precisão, ou a movimento de vários corpos, ou ideal? Como a gente sabe, na física planetária, tudo interfere em tudo, né? Nada está parado, tudo está na conta. Quando a gente mostra esse fato, ele está se referindo, obviamente, a esses dados especificamente, né? É claro que nós temos os outros movimentos todos que não estão narrados aqui. Por exemplo, para trazer essa harmonia nova, é uma velocidade harmônica. Essa velocidade harmônica, que eu não detalhei ela bem hoje aqui, porque detalhei na outra apresentação. Essa velocidade, no sentido axial. Por exemplo, a Terra gira 1.650 quilômetros em torno do eixo, ou seja, só 15 graus. A rotação é um movimento discreto. Nessa mesma hora que ela virou 1.650 quilômetros, ela avança 107.000, ou seja, aquele dia solar, quando o Sol toca nessa longitude aqui, para tocar de novo, ela se deslocou 202 vezes o diâmetro dela. Então, o caminho da revolução é um movimento muito mais proeminente do que o da rotação. E mais, esse que eu trago, que é o axial, também é muito proeminente. Ele tem a velocidade de 27.000 e alguns quilômetros, ou seja, na mesma hora que ela avança 107.000, ela sobe 27.000. Se o diâmetro dela aproximado é 12 alguma coisa, ela sobe o diâmetro o dobro mais um terço. Também é muito mais proeminente do que a rotação. Então, isso tem que ser levado em consideração na física. A decomposição de vetor tem que ser, né? Aí daí novos estudos para uma gravidade, ainda vamos continuar se debruçando nisso aí para desenvolver os conteúdos. Aí pode botar um IA, pode ver se essa harmonia bate em outros corpos celestes, né? Que tenham trajetórias conhecidas, por exemplo, de repente bate no Halley. Há cometas que a gente sabe o movimento de rotação, há cometas que não, né? De repente bate tudo. Minha professora acha que bate em tudo, enfim, mas eu não tenho os dados, tá? Ainda precisa pesquisar. Obrigado, eu. Ok, então eu agradeço mais uma vez, obrigado a todos pela presença. Estou à disposição sempre, podem fazer contato aí. E é isso, muito obrigado, bom dia a todos.